Agora que a gente já entendeu como o Photoshop processa uma imagem pra gente, nós vamos entender algumas extensões de salvamento. O que é isso? Sempre que você vem na aba File, na opção Save ou Save As, você vai poder escolher formatos, extensões de arquivo para você salvar. Então, o primeiro formato que a gente sempre tem que salvar é no próprio Photoshop. O que isso significa? Que se você salvar o arquivo nesse formato, ele vai preservar todas as edições que você fez naquele arquivo. Então, ele preserva layers, preserva os efeitos, tudo que você fez no Photoshop ele preserva, de forma que você possa continuar ou rever o seu trabalho em outro momento, ok? Porém, se eu clicar aqui, vocês vão ver que tem muitos outros formatos e provavelmente vocês vão ter dúvidas em relação a qual formato usar. Eu não vou explicar todos os formatos, mas vou explicar os principais que a gente precisa para trabalhar. O primeiro deles, então, é o formato Photoshop, é o próprio formato do programa que vai ter esse conezinho. Então, quando a gente salva no formato Photoshop, ele preserva todas as características que você editou no programa e ele fica sempre com esse símbolozinho no computador. Ele tem a extensão .psd. Eu não sei exatamente, mas eu acho que é Photoshop Document, então documento do Photoshop. É bem simples o primeiro. Sempre que você fizer um trabalho no Photoshop que envolva uma série de layers, que envolvam efeitos, você precisa salvar nesse formato, incluindo as nossas pranchas, os nossos trabalhos de montagem aqui, você sempre vai salvar em Photoshop. Outras duas informações interessantes para complementar o estudo do formato PSD é que ele tem um limite de tamanho em que você pode salvar o arquivo, que é de 2 GB. Porém, não fiquem preocupados, porque dificilmente vocês vão chegar num arquivo de 2 GB. Para ser bem honesta, nesse tempo todo que eu mexo no Photoshop, acho que aconteceu umas 2 vezes. Mas caso aconteça, por exemplo, se você fizer aqui uma prancha A0, por exemplo, dependendo da quantidade de desenhos e informações que você colocar, pode ser que chegue a 2 GB. Aí você não vai conseguir salvar em PSD, você vai ter que salvar em outra extensão chamada PSB. Outra coisa é que você também tem um limite de pixels que você pode configurar aqui no Photoshop, que é o valor de 30.000 pixels. Se tivesse 30.000 pixels aqui, vou pôr 30.000 por 30.000. Esse é o limite que o Photoshop consegue ter de quantidade de pixels aqui para ele processar. 2,51 gigas. Mas não se preocupem, porque esse número ele é realmente gigantesco, ele é exagerado. Eu acho que, na verdade, nunca aconteceu de eu setar um arquivo de 30.000 pixels. Ele seria equivalente a um documento em centímetros. Ele seria equivalente em centímetros a um documento de 254 centímetros, ou seja, 2,5 metros. Então, o Photoshop vai ter esse limite de tamanho. O Photoshop tem esse limite de tamanho para trabalhar. Por isso eu disse, pra gente não vai ter problema, a gente nunca vai chegar perto desse limite, porque os documentos que a gente trabalha são bem menores, assim, na maioria das vezes até o tamanho de um A1. Se passar um pouco disso, eu recomendo que vocês migrem para o Illustrator. Então, o formato PSD é isso que a gente precisa saber. Vamos prosseguir com os outros formatos mais importantes da gente trabalhar no Photoshop.